Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 3 diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela eu me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Eu me lembro que quando eu era menino, nós, os primos, a gente na igreja usava muito Cantares de Salomão para passar cantadinha para as meninas. A gente escolhia um versículo de Cantares, nem entendia direito, mas passava para as meninas. E eu, durante muito tempo, nunca parei para observar exatamente o que era o livro de Cantares e a profundidade do livro. Até que um dia eu estava pegando um voo, vindo para casa, e sentou um pastor do meu lado. E naquele dia, eu sou muito conversador, mas naquele dia, durante 1 hora de voo, eu não consegui falar absolutamente nada. E não é porque ele falava demais, é porque eu escolhi não falar. Eu escolhi ouvir. E durante 1 hora aquele homem falou para mim sobre vida com Deus, sobre secretos, sobre intimidade, sobre jejum, sobre oração. Enquanto ele falava para mim, eu dizia dentro de mim: eu vou pregar isso que ele está dizendo para mim. Eu vou pregar essa palavra. E eu me lembro que ele pegou esse texto de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. E quando ele leu o texto para mim, eu falei: uau, eu preciso pregar essa palavra. E quando eu pensei isso no meu coração, que eu precisava pregar essa palavra, eu me lembro que ele disse para mim: pastor David, sabe qual que é o nosso problema? É que tudo aquilo que a gente ouve, a gente quer pregar. E eu falei: esse homem leu a minha mente. E eu fiquei com vergonha, e eu disse: como assim? Ele disse: nós temos o problema que tudo que a gente acha que é bonito, a gente que pensa que é para os outros. A gente já quer aplicar para os outros, a gente já quer falar para os outros, a gente prega para todo mundo. E esse é o panorama da nossa geração. A gente fala tudo para os outros. A gente lê um texto e a gente diz: uau, isso aí é excelente para postar no Facebook. A gente procura no Google textos para publicar no Facebook, textos sobre fé, sobre coragem, sobre vida espiritual, sobre vida com Deus, porque a gente sempre quer mostrar para os outros. Quando ele falou aquilo para mim, eu me lembro que dentro do meu coração eu comecei a chorar. E eu dizia dentro do meu coração: eu sou uma vergonha, Senhor, porque eu sou exatamente isso. Eu estou parando de viver a verdade da Tua palavra apenas para falar da realidade da Tua palavra para os outros. Os outros estão chorando, mas eu não estou vivendo mais. Eu não estou vivendo mais a realidade daquilo que eu estou ministrando para os outros. E sabe, é muito visível quando você fala de algo que você não compra, quando você tenta vender algo que você não consome, porque não há verdade quando não há experiência. É muito legal falar de coisas bonitas, mas são extraordinárias as coisas bonitas quando são a nossa prática. Eu me lembro que quando ele foi ministrando no meu coração, falando todas as coisas, falando que ele ficou 21 dias de jejum. Quando ele disse para mim: pastor, eu fiquei 21 dias no jejum, porque o meu filho falou para mim que eu não tinha moral de falar de jejum para ele. Eles são nos Estados Unidos. E o filho dele um dia chegou dizendo que ia fazer o jejum, que o filho de um amigo dele estava fazendo no colégio, que era do Ramadã, de 40 dias. Aí ele falou para o filho: filho, você não pode fazer esse jejum. E aí o filho olhou para ele e disse: pai, quem é você para falar para mim de jejum? O meu amigo pode falar, porque os pais dele jejuam, ele jejua, o senhor não. E aquilo arrebentou. Ele disse: então eu jejuei durante 21 dias. E eu escrevi um livro, 21 dias num lugar secreto. À medida que ele falava para mim, a minha vontade era descer daquele avião e ir louco para casa, me fechar no quarto e orar e conversar com Deus e viver aquilo que eu precisava viver. E hoje eu estou ministrando isso para vocês porque eu me escondi dentro de um quarto para descobrir o que isso aqui quer dizer. Sabe, a gente fala de vida com Deus, mas muitas das vezes nós não temos absolutamente nenhuma vida com Deus. É
É uma geração que diz que Deus é lindo, mas nunca contemplou a grandiosidade da glória dele dentro de um quarto, nunca chorou sem conseguir secar as lágrimas, nunca conseguiu viver aquilo que fala. E é por isso que é tão ralo, é por isso que é tão vazio, é por isso que não conquista ninguém. Agora, quando você fala de algo que você experimentou, a realidade transforma você primeiro. E quando você fala, não são só palavras, são vida fluindo através da nossa boca. Quando eu olhei esse texto, quando a noiva está dizendo para o amado: entre todas as árvores do bosque, tu és o meu amado. Sabe o que é isso? É alguém que tem olhos e vê, alguém que olhou e teve a opção de escolher. Ele olhou tudo, ela olhou tudo, e ela disse: eu sei o que eu quero, e o que eu quero é o meu amado. Sabe, a nossa geração é a geração que pensa que sabe o que quer, mas quando a gente sabe o que quer, as atitudes que vêm depois mostram isso. Porque a noiva diz: ei, tu és a minha sombra. E aí ela diz: debaixo dela eu me assento. Sabe o que é isso? Eu não olho de longe, eu não sou alguém que só contempla, eu sou alguém que experimento. Isso é top. Imagina, ela se assenta debaixo da sombra. Esses dias eu cheguei em casa e eu não estava sem chave, eu fiquei para fora de casa. E eu caminhei durante uns 7, 8 minutos no sol escaldante. E quando eu cheguei para entrar onde eu moro, estava fechado. E sabe o que eu procurei? Porque eu estava muito cansado, ofegante. Eu procurei uma sombra. E sombra é um lugar de descanso, de refrigério. Sombra é um lugar onde, se a gente se ausenta do sol, é onde aquilo que estava nos assolando não nos alcança mais. Nós precisamos viver isso. A gente precisa às vezes sair do ativismo de falar e falar e falar, e simplesmente se esconder debaixo da sombra do Altíssimo. Eu cansei de pegar mensagem de internet. Nós temos que se cansar disso. Mensagem que alguém já pregou, texto que alguém já escreveu. Não, a Bíblia diz que a noiva está dizendo: debaixo da tua sombra eu me assento, e do teu fruto que é doce eu me alimento. Não é fruto que alguém já experimentou, é um fruto que o amado dá na mão. Aleluia. É um fruto que vem do amado, ninguém viu, ninguém soube. Foi por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. E só sabe quem clamou, e só sabe quem se escondeu no secreto, e só sabe quem viveu para contar. E o mais extraordinário dessa palavra é porque ela, na sombra, a Bíblia diz que o noivo levou ela para a mesa do banquete. O fruto da sombra curou, o fruto da sombra trouxe paz. E ela diz, depois de tudo, ela diz: olha, eu estou desfalecendo de amor. Quando eu fui entender isso, eu descobri que desfalecer é morrer. Eu estou morrendo. Só que a palavra amor não é aquela do grego que a gente conhece, o eros, o filéu, o ágape. Aqui é o ahabab, que significa carência. Ela descobre que na sombra todas as carências dela são supridas pelo amado. Se você viver uma vida verdadeira com Deus, todas as nossas carências são supridas no amado. Ele é o único que pode suprir a carência do coração do homem. É por isso que tem gente que tem tudo e no final da vida descobre que na verdade nunca teve nada, porque permaneceu carente até o final.
É por isso que a gente ouve histórias de famosos milionários que diziam que eram felizes, no final se suicidaram porque o dinheiro não preenche a carência, as mulheres não preenchem a carência, o sexo não preenche a carência do homem. A única pessoa que preenche o vazio, o eco da alma do homem está aqui. Aí a noiva diz: com a tua mão direita sobre debaixo da minha cabeça, com a tua mão esquerda me abraça. Ela descobriu que na sombra acontece algo que em nenhum outro lugar acontece. Secreto é lugar de intimidade, e nem tudo que a gente recebe vive na intimidade com Ele. A gente precisa contar. Eu falo de Jesus desde quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tive um encontro com Jesus em 2009 e naquele dia em diante eu comecei a apresentar Jesus para as pessoas através do meu testemunho. E quando eu percebi, aquilo havia tomado conta da minha vida, da minha agenda. Fala, meu lindo, minha linda. Chegou um dia que nós esperamos basicamente durante 7 anos, talvez. Aliás, não tem como esperar aquilo que era tão difícil de sonhar. Mas chegou o dia e eu não queria que fosse de qualquer forma, sabe? Eu queria que fosse de uma maneira que nos fizesse lembrar de todo o favor do Senhor e, óbvio, como uma forma de gratidão a você que faz parte dessa história. Primeiro, eu quero contar para você a história de como tudo isso começou e por que somos tão gratos a Jesus por onde Ele nos trouxe. E a segunda coisa, você vai ver junto comigo pela primeira vez, porque eu não vi até agora, eu tô ansioso, a placa dos 10 milhões. E por último, nós vamos descobrir quem é que vai participar de uma gravação de série no mês de maio de 2025, é lá em Israel. Nós estamos em Israel. Aqui ao fundo você está vendo a Galileia. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Eu quero te pedir um favor, celebra muito nos comentários e no final eu te dou todas as dicas de como você vai fazer para viver isso junto com a gente, ou em qualquer momento do vídeo. Então, deixa eu te contar essa história como começou. Foi por isso que Ele morreu, para perdoar os traidores, para perdoar quem virou as costas para quem nunca acreditou e um dia creu e disse para Ele: me salva. E o sangue dele escorreu no madeiro e alcançou todos eles, inclusive eu. Imaginar que foi nesse lugar, nesse banquinho onde tudo começou. Esse banco, na verdade, não era para estar aqui. A ideia que eu tinha primeiro no meu coração era que eu ficasse em pé e na minha cabeça haveriam cadeiras para as pessoas sentarem. Mas quando nós chegamos aqui, as cadeiras não eram suficientes, por mais que eram 40 pessoas. Então eu peguei esse banquinho para que as pessoas pudessem sentar no chão e não ficasse com dor no pescoço. E o que eu pensei, na verdade, que estava dando tudo errado, na verdade estava dando tudo certo. E foi nesse lugar onde nós gravamos no começo de 2018 a primeira mensagem do nosso canal do YouTube e que mudou a nossa vida para sempre. No final de 2017, meu filho havia acabado de nascer. Deus me deu um projeto, uma visão de uma gravação de mensagens que fosse como um clipe musical, com uma excelência de câmera, né, com toda... Eu não sei de verdade como eu via. Eu só sei que foi naquele dia, nessa temporada da minha vida muito difícil, que nasceu a primeira série, que foi a série Direção, que nós gravamos em Joinville. Tudo aquilo que Deus planeja para nós, na verdade, combina com Ele. Porque para Deus, nada será impossível. Não existe possibilidade de Deus te abandonar no dia difícil. Não existe possibilidade de Deus não saber o que você está sentindo. Não existe possibilidade de Deus virar as costas para você. Foi dessa maneira que tudo começou. Um garoto, um banquinho. A gente nunca teria a capacidade de imaginar aonde o Senhor nos levaria. Eu me lembro que no dia que nós estávamos gravando, uma das primeiras frases que eu utilizei foi: olha, provavelmente não serão as mensagens mais assistidas, mas de uma coisa eu tenho certeza,
Porque como foi o Senhor que me deu essas palavras e me deu essa visão, com toda certeza serão aquelas que terão o maior resultado. E eu não estava completamente errado, mas Bom, é que é difícil falar agora porque tantos milagres já aconteceram, mas a minha perspectiva naquele dia era tão pequena, era tão simples. Não havia números, não havia nada sobre isso. Aliás, nunca foi sobre. Mas aquela frase estava, de uma certa forma, errada. Porque não seriam só resultados grandiosos, mas seriam milhares de pessoas. E o que começou pequeno, de repente, Deus fez uma obra extraordinária. A primeira mensagem foram 10 mil pessoas. A segunda mensagem passou de 100 mil. E hoje nós somos mais de 600 milhões de visualizações. E para a glória do Senhor Jesus, chegamos a um marco extraordinário. Só que eu não quero abrir só com vocês. Eu queria que toda a minha equipe estivesse aqui. Uma das coisas que eu sonhei durante todo esse tempo para que esse dia chegasse é que eu queria ter o privilégio de não abrir isso aqui sozinho, porque não é uma conquista minha, não é algo que eu fiz. Foi algo, obviamente, pelo Senhor, é só Deus que pode fazer algo assim. Então hoje eu quero honrar as pessoas que estavam comigo aqui no dia 0, sabe? Quando não havia nada disso, quando não tinha número nenhum, mas são as pessoas que estavam aqui comigo. Então vocês são a minha família, vocês estão comigo desde o primeiro dia. Então eu vou abrir aqui para vocês verem agora. Pode abrir todo mundo aí a câmera, pra gente ver o rostinho de vocês. Então vamos abrir junto, eu só peguei a caixa. Então vamos ter essa experiência junto comigo. Vamos embora? Vamos lá. Ó, primeiro essa carta. Olá, David Leonardo. Exatamente 9.999.998. Depois, outro número. E finalmente 10 milhões. Mas por que contar? Porque é importante, é claro, inclusive para os seus fãs. Aproveite este momento especial. Você reuniu milhares de espectadores com o seu jeito único de contar histórias e muita criatividade. Por isso agora você faz parte de um grupo extraordinário de criadores de conteúdo do YouTube. Bom, sempre foi sobre Jesus, sabe? Nunca foi sobre uma placa ou sobre um reconhecimento humano. Talvez o que o YouTube não sabe é que as histórias que eu conto não são minhas. As histórias que eu conto são todas do Senhor. E são essas as histórias que mudam a vida de milhares de pessoas. E esse vai ser para sempre o nosso compromisso. Mas o mais importante são os milhares de testemunhos que a gente recebe todos os dias. De pessoas transformadas, de vidas que foram salvas, pessoas que iam tirar a própria vida e hoje servem a Jesus com todo o coração. Casamentos restaurados, vidas completamente transformadas. E esse é só um marco de um novo tempo, de algo ainda maior que o Senhor vai fazer. Então, sem mais suspenses, vamos abrir juntos. Se eu tirar essa folhinha e colocar aqui. Vamos lá. Cadê a galera? Tá vendo aí todo mundo aí? Vem cá, vem do meu ladinho aqui pra todo mundo ver junto aqui. Não tem problema não. Ô glória, vamos ver. Tem um paninho de limpeza. Isso aqui deve ser uma luva, de certo, alguma coisa. Isso aqui para não ter umidade. Escreveram o nome certo, graças a Deus. David Leonardo, congratulations on passing 10 million subscribers. E ó, essa conquista é nossa, do nosso canal do YouTube, seu, que faz parte dessa história de mais de 7 anos. E essa é nossa história aí, galera, ó. O Senhor coroou, glória a Jesus. E agora a gente vai falar sobre o próximo passo e sobre Israel. E é isso, meu lindo, glórias a Jesus. Alcançamos uma marca histórica e temos certeza que o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Mas durante 2 anos eu fiz uma promessa para você, que quando nós batêssemos 10 milhões de inscritos, nós levaríamos um inscrito do canal para participar de uma gravação em Israel. E vai acontecer em maio de 2025, portanto vai ser através de um sorteio. E eu quero te apresentar por cima as regras e
todo o resto que você precisa saber sobre o sorteio, você vai encontrar aqui no meu canal do YouTube, na descrição desse vídeo e na última publicação postada que vai estar fixado lá no meu Instagram. As regras são as seguintes. Óbvio, você primeiro precisa ser inscrito no nosso canal do YouTube, ser inscrito lá no nosso Instagram, porque o sorteio precisa ser feito por lá. E você vai comentar aqui nesse vídeo do YouTube porque você gostaria de estar com a gente em Israel. E lá no Instagram você vai marcar pelo menos 10 pessoas que fizeram parte dessa sua caminhada no YouTube, que em algum momento mandaram um vídeo para você, que de verdade apresentaram esse canal para você. Então marca todo mundo que você puder. Quanto mais comentários, quanto mais marcações, melhor. Não vale marcar gente que você não conheça, então marque só pessoas próximas. E celebra nos comentários, que nesses comentários do Instagram a gente vai sortear. E é isso, meu lindo. Que Deus abençoe você. E agora, o próximo passo, a gente já sabe. Não tem a ver com números, nunca teve. Mas em nome de Jesus, eu creio que agora é alcançar pessoas além do nosso país. We have a mission to preach about Jesus. I'll start speaking in Portuguese in Brazil. It's my country. But I have a mission to abroad the world, to preach about Jesus for everybody. And it's possible, the next step, I will speak in English to preach about Jesus for everyone. And maybe it's very fast, I don't know yet, but I know God can do everything like this.